Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Eu vou estar lendo apenas 3 versículos. 1 Coríntios 16, versículo 13 e 14. E depois nós vamos ler 1 Timóteo 6, versículo 11. Eu quero estar lendo aqui na versão NVI, creio que vai estar na tela aí para você. 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Agora lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém? Pai, nesse momento, mais uma vez eu quero me colocar diante do Senhor, Pai. Te agradecer e te louvar por essa oportunidade, te agradecer e te louvar por cada filho, cada filha que está aqui nessa manhã, Pai. Cada um que está nos acompanhando também, através das redes sociais, através do Senhor amado da rádio. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada um dos teus filhos, ó Pai, e te peço, Espírito Santo, fala comigo nesse dia, ó Pai. Assim, Senhor amado, como o Senhor tem usado os teus filhos, o Senhor tem usado, meu Deus querido, cada um dos teus servos nessa terra, pela tua misericórdia, que o Senhor venha me usar aqui nessa manhã, pois essa palavra falou muito ao meu coração, e creio que vai falar também com a tua igreja nesse dia, ó Pai. Abra o entendimento dos teus filhos, fala com teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Queridos, antes de entrar nessa lição, nesse texto, eu só gostaria de agradecer a Deus, pelas orações, por esses dias que nós tivemos um período de descanso. Foi tremendo, foi muito bom. E realmente eu precisava disso, Irani, porque a gente vai vivendo no automático, e a gente percebe que tem um momento que a gente tem que dar uma paradinha. E como foi maravilhoso, como foi gratificante conhecer novos pastores, conhecer novas pessoas, apesar de não estar na igreja, mas a gente acaba convivendo ali com pessoas, e isso traz bênção para nossas vidas. Então, eu agradeço a Deus, agradeço cada irmão de coração que oraram pelas nossas vidas, pela nossa viagem. Glória a Deus, pela ida, pela vinda, por Deus ter nos guardado nessa trajetória e nesse período de férias. Queridos, nós estamos trabalhando aí neste ano de 2023, um tema permanecendo na fé e andando em unidade. Aí eu começo fazendo uma pergunta para você. É fácil permanecer na fé? É fácil a gente viver o dia a dia? É fácil a gente viver em unidade, onde cada pessoa nesse mundo que nós vivemos, nesse sistema que nós vivemos, que as pessoas só querem para si, mas nós, queridos, que somos povo de Deus, nós precisamos ser diferentes. E mediante a isso eu quero trazer uma mensagem para você, cujo título eu coloquei aqui, Cristãos Fortes em Tempos Difíceis. Cristãos fortes em tempos difíceis. É possível, queridos, porque a Bíblia, ela nos garante sobre isso. Esse primeiro texto que nós lemos aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Quando fala aqui, sejam homens de coragem, está falando de homens e mulheres. Mas uma coisa que a Bíblia nos relata através do apóstolo Paulo, que ele vai nos chamar a atenção em várias situações. Se você ler várias cartas de Paulo, ele está sempre falando sobre a vigilância, ele está sempre falando sobre manter-se firme. E essas palavras, queridos, nesse finalzinho do capítulo 16 de 1 Coríntios, que é o último capítulo dessa carta, essa palavra ela soa como uma exortação final dessa epístola, voltando à ideia de que tudo que se toca com amor mostra estar convencido que nisso está a solução para todas as dificuldades que nós enfrentamos. Como eu falei lá no início, não é fácil vencer o dia a dia. Não é fácil vencer os obstáculos. Não é fácil passar por situações difíceis e permanecer na fé.
Mas nós precisamos entender, queridos, que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá no mundo. E aí o que eu acho interessante, que o apóstolo Paulo, ele fala da prática. Que quando nós entendemos essa palavra, quando a gente ouve, seja vigilante, permaneça em fé, mas muitas vezes nós não colocamos isso em prática, porque às vezes nós temos uma fé duvidosa, às vezes nós temos uma fé abalada pelas circunstâncias, às vezes nós temos uma fé abalada pelos problemas, mas o mais interessante, que nós precisamos entender, que para ser um cristão forte, nós precisamos seguir a Deus e obedecer os seus mandamentos. É fácil, João, obedecer os mandamentos, mas é preciso, queridos. É preciso a gente entender que quando nós obedecemos a palavra, nós recebemos os benefícios do Senhor. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou melhor do que o outro que está lá fora, mas porque a palavra nos garante. E Deus agrada de pessoas que vivem de maneira correta. Deus agrada de pessoas que rejeitam o pecado. Deus agrada de pessoas que fazem o bem. Mas muitas vezes nós deparamos com situações que às vezes a gente faz para a pessoa e qualquer situação que acontece a gente joga na cara. Mas eu fiz tanto isso pela pessoa e a pessoa não valorizou. Isso é a pessoa com Deus, mas o meu papel, o seu papel como homem e mulher de Deus nessa terra é a gente sujeitar, é a gente ser vigilante, é a gente fazer com amor, independente do que a gente vai receber em troca ou não. Então nós precisamos aprender isso. E no segundo versículo que nós lemos, tu, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança e a mansidão. Eu acho interessante que aqui Paulo está falando a Timóteo, que ali ele fala para fugir de quê? Dos falsos mestres, do perigo das riquezas. Muitas pessoas ensinando coisas que não é de acordo com a palavra de Deus. O pastor Kleber pregou aqui na sexta-feira para os homens. Eu achei muito interessante quando ele fala assim, ele falou desse jeito que o mais difícil é pregar para a igreja, que as pessoas conhecem a palavra e as pessoas às vezes ficam, errou o texto, errou o endereço e não sei o quê. Mas o que nós precisamos entender, queridos, que o evangelho de Jesus ele é simples. Eu sempre dou essa ilustração de uma irmã que eu conhecia há muitos anos atrás, que já está na glória. A dona Maria, velhinha, ela falou assim, irmão Davi, lê para mim os Salmos 32. Eu li o Salmo 32 e aquela irmã pregou. Ela foi usada por Deus para falar com aquelas pessoas naquele dia, naquela casa que a gente estava visitando. E no final eu perguntei para ela, por que a senhora pediu para mim ler para a senhora? Porque eu não sei ler nem escrever. Mas o Espírito Santo usa ela. Então, queridos, nós precisamos entender que quando Paulo tem esse cuidado de falar com Timóteo, de falar com os outros homens que estavam com ele, ele está admoestando, ele está dando uma correção para que a gente tenha uma vida de vigilância, uma vida de firmeza na fé. Aqui ele fala, tu porém, homem de Deus. Aí pensa um pouquinho aí, eu porém, homem de Deus, você porém, mulher de Deus, foge de tudo isso que não te traz bem, foge de tudo isso que te faz pecar, e segue e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Nós precisamos buscar isso todos os dias. Eu achei interessante um comentário aqui da King James, que diz assim, fugir do pecado está pareado com buscar a virtude. Isso corresponde ao chamado para o combate da fé e para tomar posse da vida eterna. Sabe o que eu acho interessante? Que às vezes a gente faz uma pergunta para as pessoas. Um dia desse eu fiz uma pergunta para o jovem. Um jovem desesperado, passando por uma situação difícil, não vai bem ali na universidade. E eu fiz uma pergunta para ele, qual que é a sua esperança? A minha esperança é ter uma nota melhor. A minha esperança é ter uma família melhor. A minha esperança é ter um carro do ano. A minha esperança é fazer isso, fazer aquilo. Mas não falou que a minha esperança é almejar a vida eterna. A nossa maior esperança, querido, quando nós entendemos isso, é que nós permanecemos na fé para que a gente herde a vida eterna. Para que a gente receba essa vida eterna em nossas vidas. Nós precisamos disso todos os dias. E é interessante que enquanto Timóteo, ele cuidava do seu rebanho,
também ele deveria cuidar de ti mesmo. Se você observar, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, diz assim: cuide de si mesmo. E muitas vezes, a pastora Aldeir falou sobre isso no culto passado, a gente cuida muito das pessoas, a gente cuida muito dos afazeres, mas às vezes nós não cuidamos de nós mesmos. A gente vive no piloto automático, a gente vai fazendo coisas que muitas vezes não é para a gente fazer e deixa de cuidar da gente mesmo, ter um tempo de devoção com Deus, um tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos fazer isso todos os dias. E eu acho interessante quando ele fala tu, porém, indica um contraste entre Timóteo e os falsos mestres. Como assim, pastor? Por quê? Eram homens do mundo, esses falsos mestres, enquanto Timóteo era um homem de Deus. Quem sabe no seu convívio, no seu relacionamento, na sua família, você é considerado um homem de Deus, uma mulher de Deus. Em certos momentos, nós precisamos entender que às vezes Deus nos separa um pouquinho dessas situações. É para o nosso bem, queridos. É para que a gente seja trabalhado por Deus, é para que o caráter de Cristo seja forjado em mim e em você. E eu acho interessante que essa designação especial, homem de Deus, não foi atribuída somente para Timóteo. Se você olhar na palavra de Deus, ela foi usada para Moisés. Deuteronômio capítulo 33, versículo 1, fala de homem de Deus. Essa designação também ela foi usada para Samuel. 1 Samuel capítulo 9, versículo 6, vai dizer novamente homem de Deus. E também Elias, 1 Reis 17, 18, vai dizer homem de Deus. E por fim, para Davi, Neemias 12, 24. O que nós entendemos com isso, queridos? Que eu e você, Timóteo, que era um discípulo de Paulo, ele não estava sozinho. Tinha pessoas que estavam com ele também, sendo comparados como homens de Deus. E eu quero te dizer para você também que você não está sozinho. Quem sabe você tem passado situação difícil. Quem sabe você tem orado, clamado pela sua família há anos, e você não vê resultado. Mas eu quero te dizer que Deus está trabalhando a seu favor. Deus está olhando para você e vendo aquilo que você está fazendo mediante a palavra. Então seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, que possa mesmo estar vigilante todos os dias. E algo interessante, queridos, que Paulo, ele admoesta Timóteo sobre obedecer. E nós também, nós somos admoestados sobre a obediência à palavra de Deus, porque vale a pena. Isso aí vai garantir o sucesso do nosso ministério, isso aí vai garantir a nossa continuidade como testemunho de homens de Deus nessa terra. Nós precisamos entender isso, queridos. Por quê? Se a gente deixar isso sair fora, queridos, às vezes a gente perde aquela graça que Deus tem para mim e para você. E nós precisamos estar todos os dias meditando na palavra, buscando a palavra, pedindo perdão pelos nossos pecados. Todos os dias nós precisamos pensar algo melhor. Eu estava um dia desse ouvindo o testemunho de uma criancinha de 12 anos, e essa criancinha falando que eles foram numa festa de 15 anos, acho que até já contei isso aqui, e ela chega para o pai dela e falou assim: papai, posso ir naquela festa com esse vestido? Ele falou assim: pergunta para sua mãe. Mamãe, posso ir para a festa com esse vestido? Aí a mãe dela falou assim: pergunta para o Espírito Santo. Aí aquela menina vai para a frente do espelho, olha aquele vestido, vai lá e troca a roupa e vai para a festa. É o Espírito Santo que nos convence de todo pecado, de todo mal. Então nós precisamos estar atentos para que o Espírito Santo esteja falando em nossas vidas. E algo interessante que eu vejo aqui, que ele fala: tu, porém, foge. Essa palavra foge, queridos. Há ocasiões que fugir é um sinal de covardia. A palavra de Deus vai falar sobre isso. Se você observar, lá em Neemias capítulo 6, no versículo 11, diz assim: homem, como eu fugiria? Então é interessante que aí, esse fugir aí é um sinal de covardia. E quantas vezes nós fugimos de algo que Deus está colocando no nosso coração? Vai lá e prega para aquela família, a gente foge. Vai lá e fala do amor de Deus para aquela pessoa, a gente foge. E a gente perde tanto tempo, queridos,
no nosso trabalho, no nosso convívio, na nossa família, onde você está, você tem a oportunidade de falar da palavra de Deus, mas às vezes a gente foge dessa responsabilidade. Mas também tem outras ocasiões, tem outras situações que fugir é sinal de sabedoria. Em meio a tantas situações, é algo que traz sabedoria e traz também algo para que nós venhamos a alcançar a vitória. Eu posso pegar para vocês 2 exemplos bíblicos. Davi, ele fugiu quando o rei Saul tentou matá-lo. 1 Samuel capítulo 19, versículo 10. E José, ele fugiu quando foi tentado pela esposa do seu senhor. Gênesis 39, 12. Então tem situações que a gente precisa fugir. Tem situações que é laço. Quantos namoros, quantos casamentos que acontecem nos dias de hoje, que as pessoas passam situações difíceis. Mas por quê? Não entendeu o sinal. Porque Deus está alertando através da sua palavra. Deus está usando alguém para falar com você, para falar comigo, para a gente fugir daquela situação, mas a gente não foge. Então o Espírito Santo, ele é tão lindo, que às vezes ele nos dá uma direção para a gente fugir, para que a gente alcance a bênção, alcance a vitória que Deus tem para mim e para você. E aí lá em 2 Timóteo 3,5, diz assim: foge também destes. A palavra está direcionada para Timóteo. Então nós precisamos entender, queridos, que tem situações que a gente tem que ficar fora. Tem situações que a gente não pode compartilhar. Tem situações que a gente só vai orar. A gente não vai colocar nossas mãos. Eu aprendi há muitos anos atrás, quando a missionária falou para mim assim: irmão Davi, tem lutas que não é para você colocar o seu ombro. E quantas vezes nós sofremos, quantas vezes nós gememos, porque nós colocamos os nossos ombros em luta dos outros. Mas eu e você, como homem e mulher de Deus, nós podemos orar para que a situação venha a ser mudada, porque a oração tem poder para mudar. E outra palavra muito interessante que eu vejo nesse versículo, quando ele fala segue, aqui nessa versão fala busque. Essa palavra segue é para a gente seguir em frente. Porque aí quando você foge desse problema, quando você foge dessas situações, você tem que caminhar, você tem que seguir em diante, você tem que buscar algo da parte de Deus. Mas aí, queridos, muitas vezes as pessoas elas não querem seguir, elas querem parar. E eu quero dizer para você que uma separação sem crescimento, ela transforma-se em isolamento. Quantas pessoas hoje estão atribuladas, quantas pessoas hoje não querem saber mais de igreja, quantas pessoas hoje estão vivendo o seu mundinho, e a palavra de Deus às vezes está falando para ela, segue, busque, e a pessoa para, a pessoa se separa, ela se isola, e nós não podemos viver isolados, queridos, nós temos que viver como comunidade. A palavra que nós estamos falando aqui, ela é baseada em permanecer na fé e andar em unidade. Como que eu vou andar em unidade se eu vou separar do corpo? Como que eu vou andar em unidade se eu não quero seguir aquilo que o Senhor tem para mim? Então nós precisamos pensar nisso. É preciso cultivar isso em nossas vidas, pois de outro modo seremos conhecidos por aquilo que opomos e não por aquilo que propomos. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós opomos em muitas situações. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, mas eu só não posso discordar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela tem poder para transformar. A palavra de Deus ela tem poder para fazer com que eu e você sigamos em frente. Para que eu e você possamos prosseguir para o alvo que é Cristo. E aí, queridos, quando ele fala segue e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Primeira coisa que ele fala aqui sobre a justiça. O que é justiça? Significa integridade pessoal, caráter. Nós precisamos deixar Cristo trabalhar em nós. Quantas vezes eu fico triste de ouvir, eu tenho certeza que você já ouviu também, um cristão, um crente há muitos anos dando mau testemunho. Nós precisamos ter o caráter de Cristo em nós. Nós precisamos entender que o sim, sim e o não, não vem da palavra de Deus. Tudo que for fora disso não provém da palavra. E aí quando ele fala de piedade, piedade é uma devoção prática, é uma conduta. Pessoas piedosas existem no nosso meio ainda.
Tem pessoas que ainda sentem a dor do outro, tem pessoas que sentem amor pelo outro. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos ser piedosos, não bobos, mas piedosos, quando nós conhecemos essa palavra. E quando ele fala aqui da fé, para buscar a fé, é fidelidade. Essa fé é fidelidade. É algo que nós precisamos entender, que a maior habilidade é a confiabilidade. Não adianta nada eu ler um texto desse e não tomar posse dessa palavra. Não adianta nada eu chegar aqui e transmitir para vocês essa palavra, encorajar você a receber essa palavra, se você não tem fé. Mas busque, queridos, essa fé, nós precisamos buscar ela todos os dias. Essa fé precisa ser renovada a cada dia. E depois ele fala do amor, o amor ágape, é o amor verdadeiro. É um amor, queridos, que a gente sacrifica pelos outros. A gente procura dar e não receber. E que eu falei lá no início, que muitas vezes nós fazemos, mas qualquer situação a gente joga na cara, Mateus. Mas também eu fiz isso por você, você não valoriza, você isso, você aquilo. Então, queridos, nós precisamos entender isso. E quando ele fala de perseverança, queridos, algumas versões vai trazer constância, de permanecer firme, mesmo quando as dificuldades vêm. Permaneça firme. Mesmo diante das dificuldades, permaneça firme no Senhor, porque a resposta virá. A resposta virá no tempo certo. Mas muitas vezes nós estamos perseverando, mas com a fé abalada. Nós estamos perseverando, mas com a fé duvidosa. Então persevere. Não se trata de comodismo, mas sim de uma coragem que prossegue a meio à adversidade. Sempre eu lembro, do irmão Lázaro. Vou passando pelas provas, dando glória a Deus. É fácil dar glória a Deus no meio das provas. É fácil dar glória a Deus no meio da adversidade. Mas é preciso, queridos. Nós precisamos entender isso. E finalmente ele fala da mansidão. Não é o mesmo que fraqueza. É poder sob controle. A pessoa ser mansa é uma pessoa que sabe dizer na hora certa, é uma pessoa que tem um controle, é a pessoa que tem o Espírito Santo, é uma pessoa que tem aquela mansidão no falar. E nós precisamos vigiar todos os dias, queridos, porque palavras maltratam, palavras ferem, palavras muitas vezes fazem com que as pessoas desanimem. Então nós precisamos pronunciar, nós precisamos anunciar palavras de boas-vindas, palavras que trazem edificação. E a perseverança corajosa, sem mansidão, torna o indivíduo um tirano, ou seja, um injusto, um cruel. Quantas pessoas por aí, queridos, pensando em si mesmo, pessoas egoístas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não pregam. Não estou aqui para julgar ninguém, mas nós precisamos viver como essa comunidade, nós precisamos viver em unidade, um corpo só, que está na busca daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Talvez o termo melhor para isso seja brandura. Por quê? Essa brandura, ela expressa melhor esse significado. Nós precisamos ser brandos, queridos. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir, nós só queremos falar. E a gente fala, e depois a gente peca. A gente acaba falando coisa que não deveria ser falado, mas nós precisamos vigiar em todo o tempo. E quais são os deveres de um cristão forte? Rapidamente. Primeiro, dar provisão para a sua família. Independente se você é casado ou não, mas se você é um homem ou uma mulher de Deus, você tem que ser um intercessor dentro da sua família. Você tem que trazer a provisão espiritual para a sua família. Você tem que profetizar sobre a sua família. Outra coisa interessante, proteger e apoiar as pessoas que estão aos seus cuidados. Talvez você ainda não é um discipulador, mas de repente tem pessoas que olham para você e tem você como referência. Então, queridos, proteja essas pessoas, apoie essas pessoas. Vá atrás das pessoas que você conhece. Quem sabe tem pessoas do seu convívio que está descendo ladeira abaixo e com uma palavra de Deus que você lançar para essa pessoa, ela pode voltar para os caminhos do Senhor. Outra coisa interessante que um cristão deve fazer, amar como Jesus amou. Não é fácil, queridos, mas nós precisamos amar as pessoas. Nós somos diferentes. Talvez você tenha uma cor diferente, tenha um time diferente, mas o amor de Deus, ele precisa ser um amor verdadeiro pelo outro.
Nós precisamos amar uns aos outros. Outra situação interessante, criar seus filhos, seja eles espirituais, seja eles carnais, criar seus filhos ajudando no seu crescimento e desenvolvimento, tanto ele físico, intelectual e espiritual. Nós precisamos entender isso, queridos. Outra coisa interessante, viver com integridade, dando o seu melhor em tudo que fizer. Tudo que você fizer, faça o melhor para Deus. Não espera reconhecimento aqui da terra, mas espera a recompensa que vem do alto. O galardão que vem do Senhor para mim e para você é tremendo, queridos. Então nós precisamos aprender isso. E dar bom testemunho em todas as áreas. Porque as pessoas estão te observando. O que você está fazendo. Eu quero ver até onde vai. Eu quero ver o que vai dar isso aí. As pessoas estão nos observando. Mas nós precisamos dar bons testemunhos. E aí, queridos, o que nós precisamos? O que eu e você precisa para ser um cristão forte? Mediante essa palavra, mediante essa introdução, eu quero falar rapidamente sobre algumas situações. Primeira coisa que nós precisamos, fidelidade. Guarda isso no seu coração. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Queridos, é uma das principais características, é uma característica marcante dos homens de Deus, fidelidade. Seja fiel a Deus em tudo. Seja fiel a Deus em todas as circunstâncias. Seja fiel a Deus, seja fiel à sua palavra. Seja fiel aos compromissos que você faz com Deus. Seja fiel à sua igreja. Seja fiel ao seu trabalho, seja fiel aos seus discípulos. Fidelidade é algo que nós precisamos para sermos cristãos fortes, mesmo em meio às dificuldades. Outra coisa que nós precisamos, submissão. Ô palavrinha, né? Ah, se a gente submetesse a Deus, se a gente submetesse a palavra de Deus, a gente sofreria menos. Mas a carne, queridos, a carne ainda às vezes, ela fala mais alto. Então o próprio apóstolo Paulo vai dizer, como eu posso falar para vocês algo espirituais, se vocês ainda são carnais. Submissão nós podemos aprender com Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 21, ele respondeu, ó rei, vive para sempre. Achei interessante que eu estava lendo essa passagem, e Daniel, quando o rei chama ele pela manhã, ele não foi advertido e nem atacado por ele. Daniel respondeu, ó rei, vive eternamente. E é interessante que ele fala assim, que era uma forma de abençoar as autoridades. Era uma forma que Daniel fez isso para que ele seja submisso à autoridade. Para que ele entendesse que ele precisava abençoar aquela autoridade. E aí, queridos, falando de política, que eu detesto essa palavra, quantas pessoas hoje amaldiçoando as autoridades, enquanto a palavra de Deus diz para mim e para você que nós precisamos abençoar as autoridades, orar pelas autoridades. Seja submisso ao seu pastor, seja submisso ao seu líder, seja submisso ao seu chefe de trabalho, porque isso vai te trazer bem, queridos. Mas às vezes nós queremos ser esse cristão forte, nós queremos receber os benefícios do Senhor, mas a gente não é submisso. Não é fácil ser submisso, queridos. Estou falando de mim, não é fácil, mas é preciso, porque isso traz um grande benefício para mim e para você. Outra coisa que nós precisamos para ser cristãos fortes, maturidade. Eita palavrinha também que tem falado muito conosco nesses últimos dias. Efésios capítulo 4, versículo 12, 13 diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Queridos, é constatando a maturidade na condição da minha vida e do meu ministério, é que eu vou entender que Deus está trabalhando na minha vida.
é através daquilo que você ouve muitas vezes. Às vezes você ouve uma direção do seu líder, às vezes você ouve uma direção lá do seu chefe, e você não quer receber aquilo, é sinal que ainda falta maturidade em mim e você. E essa maturidade, queridos, ela não deve ser atribuída para pessoas imaturas, ela não deve ser atribuída para pessoas inconsequentes. Olha o que está virando hoje, é até triste falar isso. As pessoas, eu ir para a igreja, misericórdia, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, porque pessoas imaturas, pessoas que ainda não estão preparadas, pessoas que não teve um chamado específico de Deus para fazer tal coisas. E aí a gente muitas vezes, com a nossa modéstia, muitas vezes com o nosso conhecimento humano, a gente coloca aquela pessoa para fazer determinadas situações no ministério e dá tudo errado. Mas aí, queridos, pessoas imaturas não vai gerar um cristão forte. E a última coisa, nós precisamos evitar o jugo desigual. Quantas pessoas sofrendo hoje nos casamentos porque casou com jugo desigual? De repente o pastor até aconselhou a moça, o rapaz, olha, isso aí não é para você, espera mais um pouquinho, espera esse cônjuge converter. Mas a pessoa não quer casar, vai lá e casa, depois sofre, passa um período de sofrimento. Pastor, eu não consigo minha vitória, porque não ouviu, não foi submissa, não atentou para aquilo que a palavra de Deus diz. Olha que diz em 2 Coríntios 6, 14, 16. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Ponto. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Palavra de Deus, queridos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está nos orientando. Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo orientação para toda a igreja. Que nós não podemos fazer com que esse jugo desigual entre nas nossas vidas. O jugo desigual significa uma união espiritual errada entre um crente e um descrente. Quantas sociedades aí sendo desfeitas, porque às vezes o cristão vai fazer uma sociedade com a pessoa que não é crente. Aí o que a gente ouve por aí, vai dar ruim. E dá ruim mesmo, João. Não funciona. Porque a palavra de Deus está dizendo que não funciona dessa forma. Jugo desigual significa uma união espiritual errada entre um crente e um descrente. O crente não deve se juntar a outras pessoas para fazer coisas erradas. Como adorar ídolos, sociedade, casamento. Não pode fazer isso, queridos. Jugo desigual não é ter amizade com descrentes. Não estou falando aqui que você não possa ter amizade com essas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que nós não podemos participar dos pecados, nós não podemos participar das coisas que as pessoas praticam. E eu acho interessante que ele faz porque esse jugo aí é uma canga. Eu fui nascido e criado na roça, eu sei sobre isso. Aquela canga que coloca nos bois. Se você colocar um boião de um lado, um boizinho pequenininho do outro, vai ficar desigual, né, Mateus? Não vai funcionar. Então, ele traz uma mensagem muito interessante, lá no Velho Testamento você vai ver isso. Não coloca um boi junto com a ovelha, porque vai dar errado. Então o jugo ele precisa ser igual, porque se o boi for mais fraco do que o outro, não funciona. Se ele tiver desequilibrado, a sua capacidade é menor, o seu tamanho é menor, não vai funcionar. Então ele faz uma comparação até grotesca, mas é uma comparação interessante. Então, queridos, que nós venhamos entender a necessidade de estarmos ligados ao Senhor. Que a gente seja pessoas que tenham fidelidade, submissão, maturidade e evite o jugo desigual. Ore a Deus, peça a Deus paciência, peça a Deus para te trazer a luz daquilo que você precisa. Não precipite, queridos.
Quantos jovens hoje abandonando os cursos porque escolheu um curso errado? Quantas pessoas hoje querendo abandonar tudo porque teve decisão precipitada? Mas eu não estou aqui para te desanimar. Eu estou aqui para te dizer que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, que pode escrever uma nova história para você a partir de hoje. E lá em Amós 3,3 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. É uma interrogação. Então, queridos, nós precisamos, primeiro, estar de acordo com a palavra de Deus. Busque a Deus todos os dias. Seja fiel a Deus em tudo. Mesmo que você esteja sofrendo dano, por amor a Cristo, vai valer a pena. E aí, queridos, finalizando, lá em Salmos, capítulo 1, versículo 3, fala que nós precisamos ser fiéis. Diz assim: como é feliz, essa palavra feliz é bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Palavra de Deus para mim e para você, queridos. Então, que nessa manhã nós possamos entender, queridos, que mesmo em meio às dificuldades, Deus tem algo bom para mim e para você. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Pode permanecer sentados. Eu quero fazer uma ilustração aqui para você nessa manhã. Imagine que você está escalando uma montanha. E aí o caminho à frente é íngreme. E há muitos desafios ao longo do caminho. Preste atenção nisso. Terreno rochoso, ventos fortes, obstáculos. Mas você sabe que no topo da montanha há uma vista deslumbrante. E você está determinado a alcançá-la. Você está determinado a ver essa vista deslumbrante. Assim como a jornada até o topo da montanha, sua jornada de fé também pode enfrentar desafios ou obstáculos. Mas assim como você persiste na sua escalada, confiando em sua força e determinação, você também deve persistir em sua fé, confiando na graça e no poder de Deus para sustentá-lo. E assim como você dá um passo de cada vez na montanha, você também deve dar um passo de cada vez em sua jornada de fé. Você pode enfrentar revés, tentações, mas deve segurar sua fé e continuar avançando, sabendo que o resultado final é uma relação mais profunda com Deus e uma vida cheia de alegria e propósito. Vai valer a pena. Então, queridos, quando você se sentir desanimado ou tentado a desistir, lembre-se de que está em uma jornada até o topo de uma montanha e que com perseverança e fé você alcançará o cume e desfrutará da bela vista que o aguarda. Queridos, não tem desafio nessa terra, não tem nada que nos para quando nós confiamos em Deus. Eu gostaria que você ficasse